lugares para conhecer, eu vou mostrar especificamente cada lugar. Mas o que importa é dizer que foi construído pelo rei Herodes. Só que no ano 66 depois de Cristo, os romanos lá em Jerusalém, eles simplesmente decidiram aumentar abusivamente, extraordinariamente o imposto. E com isso os judeus não estavam aguentando mais essa situação. No ano de 70 depois de Cristo, ou seja, 4 anos depois de começar o aumento dos impostos, os judeus acharam que não, nós vamos lutar contra esses romanos aí, nós vamos vencer. E resolveram se rebelar. Só que deu ruim. E aí os romanos destruíram completamente a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. O último templo foi destruído, o segundo templo, que foi o último que existiu, foi destruído nessa época, quando os romanos destruíram tudo. Só que 967 judeus zelotes, que eram os revolucionários, era como se fosse o MST no Brasil, os doidos, eles conseguiram escapar e fugiram de Jerusalém, daquela opressão romana. E quando eles fugiram, eles começam a andar pelo deserto e chegam aqui, sem querer, talvez eles nem soubessem da existência desse lugar, mas eles chegam aqui. Herodes já tinha morrido, essa fortaleza estava aqui, abandonada, e esses 967 judeus, eles sobem para cá e aproveitam, eles veem que é um lugar estratégico, porque é uma fortaleza no meio do deserto. Então, se qualquer inimigo viesse de qualquer lado, eles tinham uma visão ampla, eles conseguiam ver com antecedência. Já estava tudo pronto. Tinha silo, tinha cisterna, tinha banheiros, é uma cidade. Então eles começam a viver aqui. Só que alguns anos depois, 2 anos depois, eles percebem que uma tropa de soldados romanos estava se aproximando. 15 mil soldados romanos se aproximam em direção à fortaleza de Massacre. E aí se começa toda uma história que aí eu prefiro continuar contando quando nós chegarmos lá no local para eu explicar para vocês. Mas isso aqui é um local histórico para a nação israelense. Inclusive, toda pessoa, seja homem, seja mulher, que serve ao exército de Israel, eles precisam obrigatoriamente passar por um treinamento aqui. E no final, eles fazem um juramento, que eu vou contar depois também, um negócio extremamente emocionante. Uma das histórias mais incríveis de Israel, tirando as histórias bíblicas de Jesus, aconteceu aqui. Isso aqui é um lugar incrível. Era muito bonito. Quando os romanos chegaram aqui e conseguiram penetrar aqui na fortaleza, os judeus que estavam aqui estavam com isso aqui completamente cheio. E eles decidiram de que eles não fariam nada com a comida antes de se entregarem. Se é que se entregaram, depois eu vou contar a história, né? Por quê? Porque eles queriam deixar claro que, independente do que acontecesse com eles, que na história ficasse lembrado que eles não morreram porque acabou a comida ou porque eles tiveram que se entregar, mas foi por uma decisão deles. Eles poderiam ter resistido, mas eles decidiram não. Na parte norte da fortaleza, onde ficava localizado o Palácio de Herodes. E ele era em 3 níveis, como a gente vê aqui. Depois a gente vai na ponta aí no direito, a gente consegue enxergar. E era um negócio extremamente grandioso e luxuoso. Tudo que tinha do bom e do melhor, ele usou para a construção desse lugar. E o cara era tão paranoico, ele era tão doido, que depois a gente vai ver que ele tinha uma piscina, uma sala de banho. E todas as grandes reuniões dele, as reuniões mais importantes, ele marcava dentro desse local de banho, porque ele sempre achava que estavam perseguindo ele, que queriam matar ele. Então, todas as grandes reuniões que ele tinha, as mais importantes, ele marcava dentro desse local, das piscinas de banho, porque lá ele se sentia mais seguro e tinha certeza de que ninguém iria entrar com uma faca para matar ele. Alguém se arrisca a dizer por quê? Estavam todos pelados. Estavam todos pelados. Então, ele marcava as reuniões dele lá, tendo a certeza de que ninguém ia matar ele. O cara era pirado mesmo, mas tinha, né, uma certa segurança. Uma grande sala de banho, uma casa de banho que Herodes construiu para que ele pudesse se refrescar.
Ali dentro a gente vai ver alguns mosaicos no chão dos tempos herodianos, dos tempos de Jesus, e que foram descobertos através de escavações ali. E a gente pode ver que esse local de banho ele era dividido em 3 partes, que se chama refridário, tripidário e caldário, ou seja, frio, morno e quente. Ele tinha a opção das 3 temperaturas para tomar banho. Ele era bem fresco, né? Mas era um cara que podia, tinha muito dinheiro. Então vamos entrar lá para olhar. Mikvah é as piscinas de purificação, que os judeus vieram para cá, então eles se purificavam antes de participar de reuniões. Depois a gente vai ver uma sinagoga que foi construída aqui também pelos judeus. A primeira que a gente passou aí é o frigidário, que é a parte fria da casa de banho. Aqui no meio era o tripidário, a parte morna. E agora a gente vai entrar na parte quente, que era o caldário. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção na sala e depois me digam por que se sabe que ali é a parte quente. Aqui era a parte quente, era o caldário da casa de banho. Eu não queria que as gotinhas de água pingassem em cima dele, por isso o teto foi feito abombadado. Aqui cisternas de água. Quando chovia, aqui chove entre novembro e maio mais ou menos, bem pouquinho mais chove, e aí abastecia com água aqui, depois as pessoas podiam descer ali para pegar água. Mas tem cisternas bem maiores, essa daqui é uma das menores. Mas, um exemplo, aqui as águas desciam, quando eram colhidas da chuva, iam descendo até entrar nas cisternas. Tá vendo lá as cisternas? Eram recolhidas nas cisternas aqui. Eram grandes cavernas. Claro que agora elas estão bem alargadas ali. Mas eram grandes cavernas. Aí, boa. Eram grandes cavernas com a saída pequena. E isso dificultava a evaporação da água. Então por isso que elas se mantinham ali. Ó, ia coletando. As bem de baixo tinham que ser buscadas com animais ou homens fortes que pegavam jarros e traziam para cima. E as aqui mais de cima depois eram tiradas com vasos, as mulheres e os homens vinham aqui e retiravam. Foram 10 pedaços de cerâmicas que foram encontrados nesse lugar. Cada pedaço de cerâmica tinha um nome de um homem. Vocês lembram que eu falei que os judeus se refugiaram, eles saíram de Jerusalém, vieram para cá e ficaram algum tempo aqui. Quando eles perceberam que os romanos estavam atacando eles não tinham o que fazer, porque os caras iam entrar aqui, o que aconteceu? Eles viram que os romanos começaram a construir uma rampa de areia para acessar esse lugar e invadir. Quando os judeus perceberam isso, eles pegavam grandes pedras e jogavam rampa abaixo para matar os romanos que estavam construindo a rampa. Assim eles conseguiram resistir um bom tempo. Só que os romanos foram frios, calculistas e insensíveis, foram lá e pegaram escravos judeus e colocaram para terminar de construir a rampa. E daí os judeus que estavam aqui em cima entraram num conflito. E agora a gente continua jogando pedra e mata o nosso povo ou não? E aí eles entraram num consenso e disseram, nós não vamos matar eles. Pararam de jogar as pedras e os romanos conseguiram terminar de construir a rampa, chegar até aqui. Na noite anterior deles invadirem esse lugar, Eleazar ben Yair, um homem que era um líder aqui, se reuniu junto com 10 homens importantes aqui e para decidir o que eles iriam fazer, qual seria o destino final deles. Eles escreveram o nome de cada um deles em uma plaquinha de cerâmica para sortear, para ver qual deles seria o último. Por que o último? Porque eles decidiram que eles não iriam morrer nas mãos de soldados romanos. Eles não iriam entregar suas esposas para serem abusadas pelos romanos, nem os seus filhos para serem escravizados pelos romanos. Então eles decidiram que já que eles iriam ser invadidos, eles tirariam a própria vida das suas famílias
depois um deles, que fosse o sorteado, mataria os outros 9 e por último se suicidaria. E aqui nesse lugar foi a exata região onde teve essa reunião, aonde eles tiraram na sorte quem seria o homem que ficaria responsável por matar os outros 9 e depois tirar sua própria vida. Que difícil isso. Para não se entregar nas mãos dos romanos. Aí olha que loucura. A gente vai ver depois a rampa ali que os romanos construíram. Quando os romanos conseguiram entrar aqui e acessaram, eles viram que estava tudo muito calmo. E eles ficaram pensando, isso aí é uma emboscada. Aí o general enviou um pequeno grupo de soldados para ver o que tinha acontecido, porque estava tudo muito calmo. E quando ele volta, ele dá a notícia e diz assim, eles não estão vivos, estão todos mortos. Por quê? Porque eles tinham se matado entre eles para não se entregarem nas mãos de romanos. Como que se sabe essa história se todos que estavam aqui morreram? No século I, existe um grande historiador muito famoso chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo é um dos maiores historiadores que tem do século I, da época de Cristo e posterior. E uma mulher, uma senhora e um grupo de algumas crianças que estavam aqui conseguiram se esconder, não foram mortos e foram os únicos sobreviventes de Massada. E por algum tipo de coincidência, ela era parente de Flávio Josefo. E quando ela sai daqui, ela conta para ele. E ele, sendo um dos maiores historiadores, depois divulga essa história. Porque por isso que a gente tem conhecimento. Por isso que a gente tem esse conhecimento hoje em dia. Quando os romanos invadem, todos eles já estão mortos. E lembra que eu falei que até os dias de hoje, todos aqueles que servem o exército de Israel, seja homem ou seja mulher, precisa passar por um período de treinamento aqui. E no final, eles fazem um juramento. O juramento deles é Massada nunca mais. Ou seja, nunca mais vamos permitir que inimigos tirem a vida do nosso povo. Então eles têm esse juramento, que é Massada nunca mais. Depois que vocês postarem fotos lá nas redes sociais, bota lá, hashtag Massada nunca mais. O exato do fim trágico de Massada, a rampa romana, pela qual eles tiveram acesso aqui à fortaleza e entraram. Mas quando eles entraram, já não tinha muito o que fazer. Todos os judeus já tinham tirado sua própria vida. Estava completamente deserto. Claro, só os corpos ali, né? Mas já estavam todos os judeus mortos. Por quê? Porque eles decidiram tirar a própria vida e a vida da sua família do que se entregar nas mãos dos soldados romanos.